Essa é a continuação da sexta camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Como sempre, todos os links que eu acessei para fazer a pesquisa para cada tópico dessa camada estão na descrição do vídeo. Então, se você precisar de alguma informação adicional, é só acessar os links que eu pesquisei. E dito isso, bora começar o vídeo. O povo Sherpa é uma comunidade que vive principalmente nas montanhas do Nepal. Mas nesse tópico, o foco principal é nos Sherpas que vivem na cidade de Kandibari, que reúne um grupo conhecido mundialmente pelas habilidades fora do comum que eles têm em explorar montanhas, principalmente para explorar montanhas extremamente difíceis, até porque eles organizam expedições que vão até o topo do Monte Everest. E isso criou muitos mistérios por trás da habilidade dos Sherpas de Kandibari. Muitos acreditam que eles são guardiões de uma tradição ancestral que está conectada à espiritualidade e ao ambiente hostil do Himalaia, e que eles escondem segredos antigos que permitem que os Sherpas desenvolvam uma resistência física completamente fora do normal. As teorias dizem que eles guardam conhecimentos esotéricos que são passados durante gerações e que eles escondem entradas secretas para mundos ocultos ou para terras sagradas que são protegidas por eles. Basicamente, é como se os Sherpas de Kandibari fossem o povo guardião dos portais do Himalaia, e eles são os responsáveis por controlar o acesso das pessoas a várias regiões inexploradas. Então, essa habilidade que eles têm em sobreviver os perigos da montanha não está relacionada só à capacidade física que eles desenvolveram por viverem lá, mas porque eles foram escolhidos como guardiões espirituais, e isso dá um poder sobrenatural para esse povo. E por tudo que eu pesquisei, eu acredito que isso está muito ligado ao próprio folclore dos Sherpas. Eles têm uma crença muito forte de que as montanhas abrigam divindades poderosas e muitos espíritos. O Everest, por exemplo, é chamado de Chomolungma, que traduzindo significa mãe do mundo. E a montanha é venerada pelos Sherpas como uma deusa protetora. A montanha Makalu também é associada a Shiva, que é uma das principais divindades hindus, mas o mais interessante que eu descobri, que eu acho que explica muito essa crença dos povos Sherpas serem guardiões dos portais do Himalaia, é que nas tradições dos Sherpas existe um termo chamado Beiyu, que significa literalmente vale escondido. E na tradição tibetana, o Beiyu é um lugar onde o mundo material e espiritual se conectam. É como se esses lugares fossem praticamente portas para um lugar muito tranquilo, quase como se fosse um paraíso, que pode ser acessado principalmente durante períodos de crise ou guerra, mas somente por aqueles que são merecedores. Para você conseguir entrar em um Beiyu, você precisa estar preparado tanto fisicamente quanto espiritualmente, e ter um coração muito puro. E as histórias dos Sherpas estão muito ligadas a essa busca pelos santuários místicos, porque quando eles enfrentaram perseguições religiosas no Tibete, eles acabaram seguindo pelas montanhas do Himalaia em busca dos vales escondidos, e acabaram ficando principalmente em Kandibari, que é uma das áreas mais remotas do Nepal. E é por os Sherpas viverem tão isolados, nessas condições tão extremas, que muitas pessoas acreditam que eles são guardiões com poderes sobrenaturais, e que eles podem até mesmo estar guardando uma passagem que, na verdade, leva até o centro da Terra, que está muito ligada com a teoria da Terra Oca, que é essa ideia que no centro da Terra existe uma civilização escondida extremamente avançada. Mas é claro que até hoje não existe nada que prove alguma coisa relacionada a isso, e tudo isso não passa de um folclore da comunidade Sherpa. Eu acho que o fato deles terem essa habilidade de conseguir viver e explorar esses lugares que qualquer pessoa comum acharia impossível de sobreviver, apesar de parecer algo quase sobrenatural, falar que isso que os Sherpas desenvolveram são habilidades sobrenaturais é uma resposta muito fácil para as características que eles foram desenvolvendo e aperfeiçoando conforme o tempo foi passando. E eu acredito que, num primeiro momento, quando eles chegaram nessa região, muitas pessoas devem ter sofrido para se adaptar, ou até mesmo morreram no processo. Mas conforme os anos foram passando, eles foram se acostumando mais com o clima do lugar e eles acabaram desenvolvendo as habilidades que eles precisavam para sobreviver ali. E isso acabou virando algo natural da vida dos Sherpas. Tanto que hoje em dia eles são completamente autossuficientes, eles conseguem até criar animais e cultivar plantações. E eles superam qualquer dificuldade que a gente pode imaginar, até porque eles já estão completamente adaptados ao lugar que eles vivem. O nome desse tópico é só uma letra Q. Isso, na verdade, é um nome que está relacionado ao movimento QAnon, que é um grupo que começou a ganhar muita mídia nesses últimos anos.
principalmente por serem apoiadores do presidente Trump. Basicamente, o que surgiu por causa das postagens de um usuário anônimo do 4chan, que em 2017 fez várias postagens no /poll, que é o board de discussões de política, com umas mensagens bem enigmáticas que ficaram conhecidas como Q drops. E muitas dessas mensagens tinham um teor conspiratório, que eram muito a favor do Trump. E o tempo todo, esse usuário Q fazia várias promessas de revelar conspirações obscuras. E ele afirmava que ele tinha um nível de acesso ultra secreto de autorização de segurança no governo dos Estados Unidos, que era conhecido como autorização Q. Eu acho que alguém com esse tipo de acesso não ia fazer essas postagens no 4chan, mas mesmo assim muitas pessoas começaram a acreditar que tudo que esse usuário falava era real, e que ele realmente estava denunciando as coisas que aconteciam por baixo dos panos, com mensagens encriptadas para as pessoas decifrarem. E com essa narrativa conspiratória que ia se formando, muitas dessas mensagens começaram a ser compartilhadas por todas as redes sociais. E conforme os anos foram passando, isso foi juntando um grupo de pessoas que tentavam interpretar as mensagens codificadas que eram postadas pelo usuário Q. E elas acabavam criando suas próprias narrativas. Só que isso uniu tanto essas pessoas que milhões se juntaram ao redor do mundo todo e formaram esse grupo que foi conhecido como QAnon. E isso deu voz para todo tipo de teoria conspiratória que você pode imaginar. Eles acreditam que existe um grupo secreto formado por pessoas extremamente poderosas que comandam o mundo e seguem uma religião satânica que come carne humana. Os QAnon também não acreditam que a pandemia aconteceu e eles acham que as vacinas e as redes de 5G foram feitas para controlar a mente das pessoas. E por aí vai, é muita teoria da conspiração para eu ficar listando aqui. Mas junto de toda essa narrativa que ia se formando, eles acreditavam que o Trump era um salvador que ia lutar contra tudo de errado que estava acontecendo no mundo. E eu acho que justamente pelo fato deles criarem esses inimigos claros e também por criarem um herói em quem eles podem confiar, fez com que o movimento ganhasse muita força. Ainda mais porque essas mensagens começaram a se espalhar muito mais rápido em 2019, durante a pandemia do Covid-19, porque as pessoas passaram a ficar muito mais tempo online. E o medo do mundo foi aumentando cada vez mais por causa da crise global que a gente estava vivendo. Então essas teorias se espalharam muito rápido, e elas chegaram num ponto em que elas pararam de influenciar só o que acontecia na internet e impactaram eventos reais, como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 2021. Então, como você pode ver, o que começou com algumas postagens no 4chan por um usuário anônimo, levou a eventos extremamente impactantes no mundo real em poucos anos. E para mim, o mais interessante de tudo isso é ver como a história se repete. Porque na quinta camada desse iceberg, eu falei sobre o caso Humo, que aconteceu na Espanha em 1960, que foi uma época extremamente conturbada, porque o país estava passando por uma paranoia política, assim como os Estados Unidos. E várias cartas enigmáticas escritas por supostos alienígenas foram distribuídas de forma anônima para vários jornalistas e cientistas, o que é muito parecido com as postagens anônimas do 4chan. E isso acabou chamando tanto a atenção das pessoas ao ponto de fazer elas se juntarem para decifrar essas mensagens. Mas depois de 30 anos, a pessoa por trás dessas cartas enigmáticas se revelou e explicou que tudo não passava de um experimento social. E mesmo assim, as pessoas ainda acreditavam que as cartas eram reais. E isso marcou tanto a história da Espanha que até hoje a existência desses seres extraterrestres é discutida por vários grupos e em vários livros. A diferença é que até hoje a gente não sabe quem é esse usuário Q. Algumas pessoas acreditam que tudo que ele falou nas postagens do 4chan é real e que ele realmente era algum agente de inteligência americana, ou que ele tinha acesso a informações confidenciais. Mas outras pessoas acreditam que essas postagens foram feitas por pessoas diferentes. E pode ser que toda essa narrativa foi construída por um grupo secreto. Existem até teorias que dizem que tudo foi criado como uma forma de ARG, como se fosse um jogo de realidade alternativa. Ou até mesmo uma forma de trollagem política para compartilhar desinformação na internet. Eu encontrei até suposições de que o próprio Donald Trump pode estar por trás dessas postagens. Mas como o 4chan é um fórum completamente anônimo, até hoje não tem como a gente saber quem ou quantas pessoas estavam por trás dessas mensagens. Pode até ser que tudo não passava de um experimento social que saiu fora do controle, igual o caso Humo da Espanha, mas como tudo não passa de teoria, a verdade por trás do usuário Q ainda continua um mistério. A teoria do fim do mundo alternativo pode estar relacionada a várias teorias de fim do mundo, mas nesse iceberg eu acredito que ela seria o fim do mundo de 2012, que era para acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, que é a data que marcava o final do ciclo do calendário maia.
Mas essa teoria do fim do mundo 2012, na verdade, era uma junção de várias teorias apocalípticas. Primeiro a gente tem o fim do ciclo do calendário de contagem longa, que é um calendário maia extremamente complicado porque ele segue uma contagem linear. Então ele vai somando os dias para indicar as datas. E ele é dividido em 5 períodos principais, com números que são separados por pontos. A primeira casa muda a cada 394 anos, a segunda a cada 20 anos, a terceira a cada ano, a quarta a cada 20 dias e a última a cada dia. E o número 0.0.0.0.0, que seria a data inicial de quando esse calendário começou a contar o tempo, marca a data de 11 de agosto de 3114 a.C. E o dia 21 de dezembro de 2012 seria a contagem de 13.0.0.0.0, que fecharia mais um ciclo de 394 anos, que para os maias significava o início de um novo ciclo. É como se fosse a virada de ano para a gente, só que para eles leva 394 anos. E muita gente interpretou isso como se fosse um fim do mundo apocalíptico, principalmente porque começaram a surgir algumas teorias falando que Nibiru, que é uma teoria da conspiração de um planeta fictício, ia colidir com o planeta Terra em 2012. Na verdade, na teoria inicial ia ser em 2003, mas como não aconteceu nada em 2003, mudaram para 2012 e depois mudaram para 2017 e até 2018. Conforme os anos vão passando e não vai acontecendo nada, eles vão atualizando cada ano. E também tem a teoria do alinhamento galáctico, que falava que em 21 de dezembro de 2012 ia acontecer um alinhamento raro entre o Sol, a Terra e o centro da Via Láctea, que ia fazer com que várias catástrofes naturais começassem a acontecer. Além disso, juntaram com a teoria de que os polos magnéticos da Terra iam passar por uma inversão que ia causar terremotos e tsunamis nessa mesma data. Então juntaram tudo isso para criar um fim do mundo apocalíptico. Era o fim do ciclo do calendário maia, o planeta Nibiru, o alinhamento galáctico e a inversão dos polos magnéticos. E isso ganhou tanta mídia que as pessoas começaram a ficar com medo de verdade. Você entrava na internet ou ligava a TV e as pessoas só falavam disso. Tanto que existem até relatos de pessoas que chegaram a tirar a própria vida para não ter que passar pelo apocalipse de 2012. E o tempo todo, os cientistas da NASA foram obrigados a responder várias perguntas para tentar tranquilizar a população e explicar que não existia qualquer base científica para um evento catastrófico acontecer naquele ano. Mas como você já sabe, apesar de todo o caos, o mundo não acabou em 2012. E eu acho que essa teoria só ganha tanta força assim por causa do filme 2012 que foi lançado em novembro de 2009. Porque apesar de eu ter achado algumas fontes falando que a ideia de que o mundo ia acabar em 2012 por causa do fim do ciclo do calendário maia já era discutida desde os anos 70, eu não consegui encontrar nenhum canal de notícia grande mencionando esse fim do mundo antes de 2007. E depois de 2007, quando o filme 2012 começou a ser gravado, alguns jornais grandes, como o ABC News e o The New York Times, começaram a falar sobre o apocalipse. Então, essa viralização do apocalipse só aconteceu quando anunciaram que iam começar a gravar o filme. E é aí que eu coloco a minha teoria da conspiração em cima de tudo isso, que nem é tanto teoria da conspiração assim. Eu acho que tudo foi uma grande jogada de marketing justamente para divulgar esse filme, porque ninguém falava nada disso antes do filme começar a ser gravado. E como uma forma de divulgar o filme, a Sony criou um site falso do IHC, que é o Instituto para a Continuidade Humana, que falava que o governo não ia conseguir salvar as pessoas do apocalipse em 2012, mas o IHC ia conseguir se você se inscrevesse e ganhasse na loteria do site. E o site explicava sobre essa teoria do calendário maia e da colisão com o planeta X, que é a teoria de Nibiru. Então, basicamente, todo esse medo que eles criaram do fim do mundo em 2012 não passava de um marketing viral que deu muito certo. Existe um fenômeno chamado SLI, ou interferência em postes de luz, que afirma que algumas pessoas conseguem ligar ou desligar postes de luz só de passar perto deles, quase como se fosse um superpoder, que convenhamos não é um poder muito útil, né? Mas essa ideia do SLI foi criada pelo autor e pesquisador britânico Hilary Evans, que ficou muito conhecido principalmente por investigar fenômenos paranormais. A teoria que explica o SLI diz que o corpo de algumas pessoas pode emitir algum tipo de energia ou estática que influencia o funcionamento dos postes. Mas algumas hipóteses dizem que essa interferência está relacionada a poderes psíquicos ou psicotécnicos. O problema é que os cientistas nunca conseguiram reproduzir o SLI em ambientes com condições controladas, mesmo com muitas pessoas relatando que quando estão andando pela rua, elas conseguem desligar ou ligar um poste de luz só de passar perto deles. Uma das teorias mais plausíveis do porquê isso pode acontecer é que alguns postes de luz
especialmente os de vapor de sódio, que é aquele poste com a luz bem amarela, apresentam um comportamento chamado de cycling, que é quando eles começam a desligar e ligar várias vezes quando a lâmpada está no fim da vida útil deles. E pode ser que essas pessoas que acreditam ter o poder de apagar os postes de luz simplesmente passaram perto desses postes quando eles apagaram e ignoraram o fato de que todos os outros postes que elas passaram antes não apagaram. Então, é muito mais uma coincidência do que um superpoder. Só que como não existe nenhuma comprovação científica do porquê isso acontece, e existem relatos infinitos de pessoas que conseguem fazer isso, muitos acreditam que o SLI é real e que ele é uma forma de superpoder sobrenatural. Os perigos do flúor é um tópico que eu já abordei no começo desse iceberg, mas dessa vez a gente vai falar sobre os perigos reais do flúor. Basicamente, o flúor é um mineral que é adicionado na água no Brasil desde 1953 como uma medida para controlar os problemas de cárie na população. Mas nos Estados Unidos ele já era adicionado na água desde 1945. O problema é que lá começaram a surgir muitas teorias da conspiração alegando que o flúor era colocado na água como uma forma de controlar a mente da população e calcificar a glândula pineal, além de surgirem alegações que ele podia reduzir o QI da população e causar efeitos neurológicos. É claro que nada disso tem nenhuma comprovação, mas apesar do flúor ser muito benéfico para a nossa saúde bucal, já que ele fortalece o esmalte do dente, reduz problemas de gengivas e ajuda a prevenir cárie, o consumo dele em excesso pode ter perigos reais. Existem riscos bem documentados que mostram que o excesso de flúor pode causar fluorose dentária, fluorose esquelética, intoxicação e até mesmo prejudicar tecidos cerebrais. Então, se você ingerir muito flúor, você pode ter complicações, sim. Só que no Brasil, a quantidade de flúor que é adicionada na água para o consumo público varia entre 0,6 e 0,8 miligramas por litro, apesar do valor máximo permitido pela legislação brasileira ser de 1,5 miligramas por litro. Para uma pessoa desenvolver uma fluorose dentária, ela precisa ingerir muito flúor durante um tempo muito longo no período de formação dos dentes, que acontece mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. E a dose aceitável fica entre 0,05 mg e 0,07 mg por quilograma de peso corporal por dia. Então, se uma criança pequena consumir flúor acima desse limite, ela pode ter riscos maiores de desenvolver fluorose, que aparecem como manchas brancas no dente, ou em casos mais graves podem causar manchas amarelas, que deixam o esmalte do dente mais frágil. Que por incrível que pareça, eu tenho fluorose dentária, mas eu duvido muito que eu tenha isso porque eu tomei muita água com flúor. É bem mais provável que eu comi muita pasta Tandy quando eu era criança. Não sei se você conhece, mas ela é uma pasta de dente bem docinha, que é um perigo na mão de criança, porque a maioria das pastas de dente no Brasil tem flúor adicionado para ajudar a prevenir cáries. Eu não sei se ela é doce ainda, mas eu lembro que quando eu era criança, pelo menos ela era bem doce. Mas um outro perigo do flúor é uma intoxicação aguda que acontece quando você ingere uma dose de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo em uma única ingestão. E ela pode ser letal se chegar em torno de 5 miligramas por quilo. Só que para você conseguir ingerir essas quantidades tomando água, é praticamente impossível. Por exemplo, eu tenho mais ou menos uns 75 quilos. Para eu ter uma intoxicação por flúor, eu teria que tomar mais ou menos entre 10 e 30 litros de água, de uma vez só. E para essa dose de flúor ser considerada letal, eu teria que tomar aproximadamente 536 litros de água. Eu acho que meus cálculos estão certos, eu não sou muito bom em matemática, qualquer coisa pode me corrigir aí nos comentários. Mas levando em consideração esses números, é muito mais provável que você vai morrer por hiponatremia, que é um envenenamento por água, do que por intoxicação por flúor. Então a gente pode considerar que você tem que estar muito dedicado em ingerir flúor para conseguir sentir os perigos reais dele. E tomando água seria extremamente impossível. Mas existem casos documentados de crianças que sofreram intoxicação por flúor por ingestão acidental de pasta de dente fluoretada. Até porque a criança às vezes não tem um reflexo de engolir totalmente desenvolvido. E às vezes elas podem acabar ingerindo pasta de dente na escovação, principalmente se ela for uma pasta de dente saborizada. Eu encontrei uma pesquisa que investigou 87 casos de ingestão de flúor em crianças e 84 deles aconteceram por ingestão acidental de produtos de flúor dental em casa, como pasta de dente, por exemplo. Só 2 crianças tiveram sintomas depois de passarem por um tratamento de flúor com um dentista, e teve só um caso fatal de uma criança de 13 meses que morreu depois de ingerir inseticida de fluoreto de sódio. Então é o que eu falei, os perigos reais do flúor são extremamente
raros, e a chance de acontecerem casos graves por ingestão de flúor é praticamente impossível. As obras de terra futuristas são algumas intervenções artísticas que são feitas na paisagem ou no terreno, e geralmente elas misturam tanto arte quanto tecnologia. Basicamente, essas obras começaram a ganhar muita força a partir dos anos de 1960 e 70, quando os artistas queriam sair dos espaços tradicionais, como as galerias e museus, para criar obras monumentais diretamente na natureza. Alguns exemplos muito famosos são o Spiral Jet, de Robert Smithson, e o Sun Tunnels, de Nancy Holt. Mas com o avanço tecnológico e uma crescente valorização na sustentabilidade, a ideia dessas obras futuristas começaram a se expandir para projetos que unem tanto a arte quanto a tecnologia. E hoje um grande exemplo desse tipo de arte é a Mariko Mori, que tem vários projetos artísticos onde ela cria instalações em lugares naturais que estão espalhados por todos os continentes da Terra. E o objetivo dela é criar essa ligação que junta a arte, natureza e tecnologia nesses projetos de esculturas que interagem com o ambiente ao redor deles. Por exemplo, dentro do projeto Primal Rhythm, da Mariko Mori, ela tem uma estrutura chamada Sun Pillar, que desde 2011 está instalada em Seven Light Bay, na ilha Miyako, no Japão, que é um monumento feito em acrílico translúcido que reage à luz natural do ambiente sem atrapalhar a natureza do lugar. Na verdade, muito pelo contrário, ele cria uma experiência que está lá para complementar e interagir com a paisagem natural. Tanto que no mesmo lugar que o Sun Pillar está exposto, ela tem um projeto em desenvolvimento chamado Moonstone, que seria uma esfera que muda de cor conforme a maré, e ela consegue interagir até mesmo com a sombra que o pilar cria quando o sol bate nela. Uma outra obra famosa dela é o Ring, One with Nature, que é uma instalação artística com mais ou menos uns 6 metros de altura, que está suspensa no topo da cachoeira Véu da Noiva, no Rio de Janeiro. E o interessante dessa obra é que ela surgiu a partir de um sonho que a Mariko teve, onde ela viu um anel em cima de uma cachoeira. E em 2011, ela fez uma exposição aqui no Brasil e visitou a cachoeira Véu da Noiva, lá no Rio de Janeiro. Ali, ela teve certeza que a cachoeira era a mesma que ela viu no sonho dela, e ela decidiu iniciar esse projeto que demorou 5 anos para completar. Isso porque ela é feita com uma tecnologia nova de acrílico estratificado, que consegue mudar de cor durante o dia, de azul para dourado, de acordo com o ângulo que o sol está batendo nele. E a Mariko Mori demorou todo esse tempo para criar o Ring, porque ela precisou pesquisar qual material ela ia usar, como ela podia construir essa obra e até mesmo onde ela podia instalar ela ali na cachoeira, para que ela conseguisse fazer com que o acrílico tivesse essa interação com o raio do sol. Então a Mariko tenta sempre trazer uma experiência visual única em todas as obras dela. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu encontrei uma entrevista que ela deu, que ela fala que uma das principais inspirações para ela criar essas obras futuristas é porque ela cresceu assistindo o desenho Astro Boy, que é um desenho bem antigo que já mostrava vários elementos dessa estética de arquitetura futurista. Se você quiser ver outras obras dela, o Instagram dela é @marikomori, e eu acho que vale super a pena dar uma olhada porque ela tem umas obras bem interessantes. E todas têm uma interação muito legal com o ambiente que elas estão instaladas. As psyops é um tópico que eu já falei aqui no Iceberg também, mas basicamente uma psyop é quando você planeja uma operação psicológica para influenciar a maneira que um grupo de pessoas pensam e tomam decisões. Como, por exemplo, na Guerra do Vietnã, que através da Operação Wandering Soul, os Estados Unidos usaram gravações de vozes de fantasmas como uma forma de explorar a crença vietnamita de que as almas de mortos que não são enterrados ficam presas na terra. Eu vou passar um trecho para você ouvir um pedaço de uma das fitas que eles passavam para o exército inimigo escutar. E essa foi uma técnica usada para fazer com que os soldados desistissem da luta. Eles criaram uma arma psicológica para enfraquecer o exército inimigo. Agora, as psyops de conspiração acontecem quando um grupo começa a divulgar informações e boatos para distorcer ou criar narrativas falsas através de teorias da conspiração. Então, elas são informações que são implantadas com o objetivo de desmoralizar um grupo. Um exemplo disso é a Operação Grief, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha enviou agentes disfarçados de soldados americanos para compartilhar rumores falsos com as tropas americanas, com o fim de deixar esses soldados confusos e com medo. Então eles implantaram teorias da conspiração através de rumores que iam se espalhando entre os próprios soldados como uma forma de criar pânico. E agora, pensando bem, eu acredito que essas psyops de conspiração
podem ser usadas até mesmo como uma forma de criar um ódio generalizado. Porque alguns tópicos atrás, a gente falou desse usuário que fez várias postagens no 4chan falando sobre várias teorias da conspiração. E eu levantei a hipótese até de que essas informações que ele divulgou podem ter sido publicadas por pessoas do próprio governo. E se a gente levar isso em consideração, essas postagens poderiam até mesmo serem consideradas psyops de conspiração, já que elas poderiam ter sido implantadas ali como uma forma de criar um pânico generalizado. Jogos de videogame obscuros é um tópico bem amplo, mas eu acredito que aqui nesse iceberg ele está relacionado aos jogos de videogame que acabaram virando lendas urbanas ou até mesmo creepypastas. O caso mais famoso talvez seja o Polybius, que é um jogo que, se eu não me engano, eu já falei sobre ele aqui no iceberg, mas basicamente o Polybius era um suposto jogo de fliperama que surgiu em Portland por volta de 1981, que era tão perturbador que podia causar amnésia, convulsões e até alucinações nos jogadores. E mesmo assim, ele era tão viciante que os jogadores voltavam sempre para continuar a jogar o Polybius sem parar. Alguns relatos dizem até mesmo que muitos jogadores enlouqueceram ou desapareceram depois de jogar o jogo por muito tempo. E a única razão da gente não saber mais nada sobre o que aconteceu com as máquinas de fliperama que rodavam o Polybius é porque alguns homens vestidos de preto sumiram com todas elas. E o jogo acabou virando uma lenda urbana. Mas além do Polybius, existem outras histórias que envolvem alguns jogos de videogame obscuros, como o Ben Drowned, que é uma creepypasta que contava a história de um menino que encontrou um cartucho de Legend of Zelda Majora's Mask, que estava amaldiçoado. Outro bem famoso é o Kill Switch, que era um jogo de computador dos anos 80, criado por uma empresa soviética que apagava todos os dados do seu computador depois dele ser zerado. Mas eu acho que um dos que ficou mais famosos por serem considerados um videogame muito obscuro foi o jogo Sad Satan, que supostamente surgiu na Deep Web em 2015 e foi divulgado pela primeira vez no YouTube pelo canal Obscure Horror Corner. Só que o que fez o Sad Satan viralizar foi porque algumas pessoas falaram que baixaram algumas versões modificadas do jogo que tinham vírus, mensagens subliminares e até fotos e vídeos ilegais de pessoas morrendo, sendo torturadas ou até mesmo vídeo envolvendo crianças. E isso fortaleceu muito a narrativa de terror que ia sendo criada em volta desse jogo obscuro, já que era muito provável que se você fosse atrás dele para baixar na internet, não tinha como você saber se a cópia que você baixou tinha vírus ou imagens proibidas até o momento que você instalar e abrir o jogo pela primeira vez. É claro que existem muitos outros jogos de videogame obscuros, mas se eu for falar de todos aqui dentro desse tópico, eu provavelmente vou ficar falando por horas e horas sem parar. Então talvez a gente pode deixar isso para um futuro iceberg, quem sabe. Eu acho que essa teoria dos mísseis de assalto sexual é algum tipo de zoeira, mas eu encontrei algumas postagens no 4chan que tentam explicar o que pode ser isso. A primeira teoria diz que isso está relacionado ao massacre de Sandy Hook em 2012. E ela diz que o atirador estava prestes a expor uma arma experimental desenvolvida pelos Estados Unidos que faria as pessoas cometerem assalto sexual umas às outras. E como punição, os militares fizeram alguma coisa com a mente dele que fez com que ele fosse até uma escola atirar em crianças. Eu acho meio nada a ver, mas é isso que essa pessoa aleatória falou na internet. Outra teoria diz que isso está relacionado às bombas gay, que surgiram em um documento real da Força Aérea dos Estados Unidos em 1994, que estava propondo uma arma química que liberaria feromônios sexuais com o objetivo de induzir atração sexual entre os soldados inimigos. Mas é claro que ela nunca foi desenvolvida, até porque é um negócio muito absurdo, né? Não deve ter como. Mas o pior é pensar que isso apareceu em um documento real de sugestões para a criação de novas armas para o exército dos Estados Unidos. Agora dá para entender por que eles investem tantos trilhões de dólares por ano no orçamento militar, né? E a última postagem falando sobre isso que eu encontrei no 4chan é que isso é uma teoria da conspiração inventada que foi publicada em um tópico de conspirações e quem criou o iceberg simplesmente resolveu pegar esse tópico e colocar na lista. Que para mim, pelo menos, é o que faz mais sentido, porque além dessas postagens no 4chan, eu não consigo encontrar mais nada falando sobre o que poderia ser esses mísseis de assalto sexual. A URL real dos círculos é mais um tópico bem difícil de encontrar, mas eu consegui encontrar algumas informações bem rasas. Pelo que eu descobri, os círculos eram uma página de conteúdo chocante e gore, tipo o Rotten.com. E apesar desses sites ficarem muito famosos por volta da década de 90, lá na gringa, eles não existem mais.
Só que algumas pessoas acreditam que o Circus ainda existe e funciona em uma página secreta da Deep Web. O problema é que, diferente de alguns sites bem documentados, como o Rotten.com, eu não consegui encontrar nada falando sobre o Circus. Tudo que eu encontrei era baseado em relatos ou algumas menções sobre ele no 4chan e no Reddit. Então eu acho que o Circus nunca existiu e, na verdade, ele faz mais parte das lendas urbanas da internet. A singularidade já aconteceu é a ideia de que a gente já passou pela singularidade tecnológica. Que essa é a ideia de que vai chegar um momento em que a tecnologia vai fazer com que a capacidade das IAs se acelere tanto ao ponto de ultrapassar a capacidade humana. E a partir disso, as máquinas vão ser tão inteligentes que elas vão ser capazes de se aperfeiçoarem sozinhas. E muitas pessoas acreditam que essa mudança já aconteceu, ainda mais se a gente vê o quanto as IAs evoluíram nesses últimos anos. Muitos teóricos já afirmaram que as máquinas estão operando num nível tão elevado que elas já têm a capacidade de controlar sistemas globais e influenciar várias decisões importantes para o futuro da humanidade. Eu, pessoalmente, acho que a nossa tecnologia já evoluiu muito, mas eu não consigo ver que a singularidade já aconteceu. Eu acho que ainda vai demorar alguns anos, porque apesar das IA já estarem em todos os lugares, elas ainda precisam ser operadas por seres humanos. Pelo menos no momento que a gente vive hoje, eu não consigo ver uma IA operando uma empresa, por exemplo, ou uma IA fazendo o julgamento de uma pessoa e decidindo se ela deve ser presa ou não, depois de cometer algum crime. Mas eu acho que a partir do momento que isso virar algo comum, que as pessoas deixarem de ser responsáveis por tomar decisões importantes, para mim, esse vai ser o ponto de virada da singularidade. E talvez aí que a gente deveria começar a ter medo do que esse ponto de virada pode significar. Pelo menos na minha visão, ele seria perfeito para a gente conseguir expandir nosso conhecimento e melhorar a qualidade de vida da população. Mas isso seria extremamente utópico, né? Até porque o capitalismo em si não ia permitir isso. Então eu acho que só resta a gente esperar e ver o que vai acontecer. Condicionamento extremo é mais um tópico bem vago que pode ter muitos significados. Num primeiro momento, eu achava que isso estava relacionado a algum tipo de treinamento físico de alta intensidade, e que esses treinamentos físicos poderiam ser usados justamente para melhorar a força e a resistência das pessoas com alguns fins específicos, principalmente para fins militares, porque muitos programas militares de vários países preparam os soldados fazendo eles passarem por vários exercícios em ambientes diferentes, justamente para eles estarem preparados para o campo de batalha. O problema é que eu não consigo entender como isso poderia estar ligado a uma teoria da conspiração ou algum mistério. E eu não consigo encontrar ninguém falando sobre o que seria exatamente essa teoria do condicionamento extremo, nem no 4chan e nem no Reddit. A única possível explicação do que seria esse condicionamento extremo eu encontrei em um site chamado IcebergDB, que fala que ele é um termo usado para projetos como o MKUltra, que foi um programa de controle mental da CIA. E até que faz sentido, porque nesse programa, por exemplo, as pessoas eram testadas em situações extremas para ver o quanto uma pessoa conseguia aguentar daquele procedimento que eles estavam fazendo. Que nesse caso eram testes com drogas psicodélicas e algumas formas de tortura. Então pode ser que o condicionamento, nesse tópico, está mais atrelado ao contexto de algo psicológico ou comportamental. Até porque no MKUltra, as pessoas passavam por um processo intenso de modificação de comportamento ou mentalidade. Até porque era basicamente um processo de lavagem cerebral, né? Então, nesse caso, o condicionamento extremo pode estar relacionado a qualquer tipo de projeto que tenha como objetivo a manipulação psicológica. Camera Heads é o nome de um creepypasta que apareceu pela primeira vez em 2009 no board paranormal do 4chan, e que por muito tempo foi considerado até mesmo uma mídia perdida. Basicamente, esse creepypasta contava a história de uma pessoa que estava andando pela rua e encontrou um bilhete rasgado escrito "Eu matei um Camera Head", além de uma frase falando que o Camera Head tinha pegado um menino chamado Trevor e uma última linha pedindo ajuda caso ele não voltasse. E além do bilhete, tinha uma fita de vídeo junto que tinha umas imagens bem estranhas. Depois dessa postagem inicial, o dono do post subiu um vídeo para o YouTube com um monte de estática que ele afirmava ser as imagens que estavam na fita de vídeo. E depois disso, ele simplesmente sumiu, sem responder nenhuma pergunta das pessoas.
Por causa de todo o mistério por trás dessa história, os Cameraheads acabaram virando praticamente um folclore da internet. Isso porque hoje em dia é impossível encontrar qualquer imagem mostrando o post original, e ele acabou virando uma mídia perdida. Hoje em dia ele já é considerado uma mídia encontrada, mas a postagem original só existe como uma forma de um documento do Google com um texto que foi recuperado de um link arquivado do 4chan que tinha a transcrição completa do post original da história dos Cameraheads. O interessante é que, pelo fato da postagem original ter ficado perdida por muitos anos, muitas pessoas acreditavam que a história dos Cameraheads era muito mais complexa do que ela realmente era. Tanto que muitas pessoas lembram que, na verdade, ela era uma forma de jogo de realidade alternativa, com imagens e vídeos que documentavam as vítimas dos Cameraheads. E que várias imagens e textos foram espalhados pela internet para que as pessoas pudessem encontrar esses pedaços e resolver um mistério que conectava todos eles. Mas eu acho que isso acabou sendo inventado justamente porque as pessoas ficavam tentando lembrar de onde veio a história dos Cameraheads pela primeira vez. E cada pessoa acabava adicionando um pouco mais para a história, cada vez que ela era contada. Isso transformou uma história de terror que era super simples em uma memória coletiva que virou praticamente um telefone sem fio online. A ideia de produzir combustíveis a partir de microalgas já existe desde o início de 1940, quando alguns pesquisadores perceberam que algumas algas podiam acumular óleos energéticos em grandes quantidades. E com o passar do tempo, com a crise de petróleo dos anos 70, começou uma corrida tecnológica para tentar encontrar uma forma de transformar essas algas em biodiesel e outros biocombustíveis. E alguns países, como os Estados Unidos, o Japão e até o Brasil, investiram em estudos e programas para coletar milhares de espécies de algas para testes. E a ideia do projeto era muito clara. Eles queriam uma forma de criar combustível renovável que podia ser produzido sem competir por terrenos de agricultura, que seria em casos como a cana-de-açúcar, e com o potencial até mesmo de limpar as águas e ajudar o ambiente filtrando o CO2. O problema é que, conforme as pesquisas foram avançando, eles descobriram que a produção em larga escala desse biocombustível seria absurdamente caro. Desde o sistema de cultivo até o processo de extração do óleo, tudo precisava de investimentos gigantes e uma manutenção constante que deixava o processo ainda mais caro. Além disso, a produtividade das algas é muito sensível a variações ambientais, e isso deixava o custo ainda mais volátil, o que significa que mesmo nos melhores cenários, os custos da produção do biocombustível de alga era muito maior do que a extração do petróleo convencional. E por causa disso, todos os laboratórios envolvidos na pesquisa desse biocombustível encerraram os projetos. E isso alimentou várias teorias da conspiração, porque algumas pessoas acreditam que as grandes petroleiras sabotaram as pesquisas como uma forma de proteger o mercado de combustível fóssil. E algumas teorias dizem que os custos reais, na verdade, não eram tão altos e que, na verdade, faltou vontade política para investir nas pesquisas, principalmente por causa do lobby das indústrias nacionais. Mas pelo que eu descobri, para produzir 1 litro de biodiesel de microalgas, pode custar mais ou menos entre 10 a 20 reais, dependendo do sistema e da escala de produção. Então, levando em consideração que hoje o diesel está um pouco mais que 6 reais por litro, isso direto do posto de gasolina, que já inclui imposto e a margem de distribuição, dá para a gente ver que para produzir esse biocombustível de algas, hoje realmente fica bem mais caro. Então, hoje em dia não seria muito viável. Mas apesar disso, por causa de todas as pesquisas que já foram feitas, hoje a gente já sabe que as microalgas têm uma eficiência fotossintética muito superior às plantas convencionais e que elas podem gerar volumes muito altos de biomassa em pouco espaço, que é toda a matéria orgânica renovável que pode ser usada como uma forma de gerar energia. E o consenso atual é de que o biocombustível de alga dificilmente vai substituir o petróleo em larga escala nos próximos anos, mas que ele pode ser sim uma fonte relevante de energia para alguns setores específicos, que conseguem ter um aproveitamento melhor desses recursos renováveis. Hoje, o custo dessa produção ainda está longe de ser algo que realmente vale a pena, mas isso pode melhorar conforme as tecnologias forem evoluindo e a gente conseguir trazer mais incentivo econômico para essas fontes renováveis. Então, resumindo, o combustível de algas é algo muito promissor, mas ainda precisa passar por alguns obstáculos tecnológicos para realmente transformar o modelo energético global. A teoria do bolo de camadas aparece em vários contextos diferentes que vão desde análises sociológicas até metáforas na política.
Basicamente, na culinária, um bolo de camadas é feito de várias camadas empilhadas que são separadas por recheios diferentes. E essa estrutura visual virou uma metáfora que representa uma sociedade dividida em estratos como camadas de bolo, e que cada nível tem características e funções distintas. O topo do bolo geralmente simboliza as elites, enquanto a base representa as classes mais baixas. E essa metáfora é boa porque ela apresenta uma divisão muito clara. E para muitos críticos da sociedade, esse modelo mostra como a riqueza, o poder e as oportunidades estão dispostos em estratos, o que dificulta a mobilidade social entre essas camadas. Na internet, algumas teorias da conspiração usam a ideia do bolo de camadas para mostrar como o funcionamento real da sociedade é escondido, para mostrar que existe uma elite invisível ditando as normas, enquanto a maioria aceita a sua posição dentro do bolo. Tanto que algumas pessoas até debatem se essa estrutura de camadas é só uma consequência política ou se ela faz parte de algum plano maior para manter o controle social da população. Mas basicamente, a teoria do bolo de camadas acabou virando uma imagem fácil de entender e compartilhar para a gente conseguir visualizar e entender a desigualdade social que existe no nosso mundo. O Iraque é conhecido como a cruz do caminho da civilização por ser o berço das culturas antigas como a Suméria e a Babilônia. E um dos maiores mistérios que existem por lá são os Stargates, que seriam portais místicos que, supostamente, conseguem conectar a Terra com outras dimensões ou até mesmo a mundos extraterrestres. Essa ideia dos Stargates vem das histórias e dos mitos que falam sobre portais avançados, que são capazes de transportar instantaneamente pessoas ou objetos para lugares distantes, até mesmo para outras realidades. No contexto do Iraque, esses portais são ligados a estruturas antigas, como por exemplo as zigurates, que são templos gigantes em formato de pirâmide. As explicações mais comuns para esses Stargates é que eles são algum tipo de tecnologia avançada que talvez tenha sido trazida por visitantes extraterrestres e que, segundo as teorias, influenciaram a humanidade há milhares de anos atrás. Mas um dos maiores mistérios que alimentam essa teoria do Stargate é que em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein e destruir algumas supostas armas de destruição em massa, que na verdade nunca foram encontradas. E isso com certeza alimentou várias teorias conspiratórias. Primeiro porque muitas pessoas acreditam que o objetivo dessa invasão não era só político ou econômico, mas na verdade era porque os Estados Unidos queriam encontrar e controlar um Stargate alienígena escondido em uma zigurate antiga do Iraque, que se chama Zigurate de Ur. E essa teoria existe porque esse lugar ficou sob controle militar americano e por muito tempo eles restringiram qualquer tipo de acesso a esse sítio arqueológico. O que é muito estranho, até porque não existia um motivo aparente do porquê eles estariam no Zigurate de Ur. Além disso, Michael Salla, que é um teórico bem famoso de exopolítica, disse que a invasão dos Estados Unidos era uma forma de impedir o Saddam Hussein de usar tecnologia alienígena, que no caso seria usar esses portais escondidos no Iraque. É claro que até hoje ninguém nunca conseguiu provar a existência de nenhum desses portais, mas algumas pessoas relacionam a existência dele com outras conspirações antigas, como a dos povos Anunnaki, que são seres mitológicos que vieram para a Terra para interagir com os humanos. Mas pelo que a gente sabe hoje, ou pelo menos o que é contado na história, é que a invasão do Iraque pelos Estados Unidos teve uma motivação geopolítica muito clara. Eles queriam eliminar o Saddam Hussein para garantir que eles iam ter o controle das reservas de petróleo que existem ali na região. É os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, né? E a desculpa da invasão ter sido porque o Saddam tinha armas de destruição em massa foi mais uma justificativa mentirosa para que eles tivessem um motivo para invadir o Iraque. A intoxicação bovina acontece quando os bois ou as vacas entram em contato com substâncias tóxicas, geralmente através da alimentação, como plantas venenosas, produtos químicos ou até metais pesados. Isso geralmente acontece, mas em rebanhos que pastam em áreas em que eles podem ter contato com lixo ou resíduos industriais. Mas além das causas naturais, existem alguns registros históricos onde os gados foram envenenados de propósito, tanto por disputas entre proprietários, quanto por motivos políticos e econômicos. E uma das principais teorias da conspiração por trás da intoxicação bovina é que essas mortes repentinas nos rebanhos
são provocadas como uma forma de prejudicar rivais ou até mesmo encobrir alguns interesses maiores, como disputa de territórios. Existem até relatos do período colonial britânico que falam sobre o uso de arsênico misturado no alimento dos animais para causar mortes e gerar pânico e até mesmo desestabilização social. Aqui no Brasil, existem até casos em que esses surtos de intoxicação bovina aconteceram durante períodos eleitorais ou depois de decisões agrárias polêmicas. O que alimenta mais essa teoria de que alguém pode ter usado o veneno de propósito para prejudicar um grupo de produtores. Mas apesar disso, até hoje não existe uma evidência concreta de que esse realmente é o caso. E quase sempre essas intoxicações são mais associadas a plantas tóxicas ou acidentes ambientais. Até porque durante as épocas de escassez, algumas espécies invasoras de plantas podem começar a crescer na vegetação, e essas plantas podem causar intoxicação bovina. E por mais que a maioria dos estudos falem que tudo isso não passa de uma teoria da conspiração, eu consigo ver isso como algo que realmente pode acontecer. Até porque hoje em dia a gente vê vários casos de pessoas que envenenam animais de outras pessoas, principalmente os gatos que têm acesso à rua. Então eu não consigo descartar a possibilidade de que envenenar o gado pode ser uma forma de retaliação em uma briga entre vizinhos, por exemplo. Mas mesmo assim, eu acho que a forma que a intoxicação bovina é apresentada é mais uma forma de criar um pânico generalizado que é exagerado justamente para espalhar desinformação. A sincronicidade é uma ideia que surgiu para explicar algumas coincidências que parecem ter algum significado, mas não tem uma causa aparente ligando os acontecimentos. Basicamente, esse conceito de sincronicidade nasceu através dos estudos do psicólogo Carl Jung, no início do século XX. Isso porque ele tinha ficado muito intrigado com alguns eventos que, quando eles aconteciam juntos, pareciam ter algum tipo de ligação importante, sem qualquer tipo de conexão óbvia. Sabe quando você está pensando em uma pessoa e um pouco tempo depois você recebe uma mensagem dessa mesma pessoa? Para o Carl Jung, essa coincidência não era só um sinal de sorte, mas era como se fosse uma resposta do universo ou um reflexo do nosso inconsciente coletivo. E para explicar a sincronicidade, o Jung se inspirou em tradições orientais, principalmente o I Ching e o Taoísmo, que falam da interligação de tudo que existe no universo. Além disso, ele usou relatos de pacientes e experiências pessoais para desenvolver a teoria da sincronicidade. Mas apesar de ela ter um apelo muito filosófico e sociológico, muitos cientistas argumentam que a sincronicidade não pode ser testada nem provada, e que na verdade a coincidência é interpretada dessa maneira justamente porque a gente tem a tendência de tentar buscar padrões e significados nas coisas. Só que a sincronicidade acabou virando um assunto tão popular que ela criou um movimento chamado sincromisticismo, que mistura a sincronicidade com o misticismo, que basicamente junta várias pessoas que acreditam que as coincidências do mundo na verdade escondem uma trama secreta que pode ser manipulada por forças cósmicas ou forças maiores ocultas. Mas eu acho que a sincronicidade surgiu porque a gente fica tentando buscar sentido e conexão em muitas coisas no mundo, tanto por curiosidade ou até para tentar encontrar um propósito. O problema é que às vezes essas coincidências podem levar as pessoas até desenvolver uma certa forma de paranoia. Tanto que até hoje existem pessoas que ficam tentando encontrar mensagens escondidas em coisas antigas que previam o ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Mas às vezes algumas coisas são só coincidência mesmo e elas nem escondem nenhum tipo de mensagem oculta por trás. A cura da alma é um conceito que mistura várias tradições diferentes e está muito ligada à espiritualidade. Isso porque desde os tempos antigos, a cura espiritual ou a restauração da alma já estava presente em várias culturas e crenças diferentes. Porque os xamãs, os curandeiros egípcios, os sacerdotes e vários outros tipos de líderes espirituais já viam a saúde como algo que envolvia tanto o corpo, a mente e a alma. Então, para eles, as doenças não eram só físicas, mas também eram resultado de um desequilíbrio espiritual, que só podia ser curado através de um processo de cura da alma, que envolvia rituais, orações e outros processos simbólicos para restaurar a saúde dessa pessoa doente. Por volta de 1970, no Ocidente, essa prática ganhou até
um novo formato por causa de alguns movimentos que incluem algumas técnicas de cura energética, como a meditação, e uma forma de ritual chamado de Soul Retrieval, que é uma forma de resgatar partes perdidas da sua alma. E essas práticas combinam tradições indígenas, teorias orientais e algumas crenças contemporâneas para ter uma visão mais ampla de como a nossa saúde realmente funciona. Um exemplo bem famoso de uma forma de cura da alma pode ser até os rituais feitos com ayahuasca, que muitas vezes é usado como um remédio para a alma e para o espírito. Tanto é que muitas vezes em alguns desses rituais, algumas pessoas acabam vomitando e tendo diarreia, que geralmente são descritos como uma forma do corpo fazer uma limpeza da sua alma. Mas é claro que conforme essas práticas de cura da alma foram se popularizando, elas acabaram enfrentando muitas críticas, até porque muita gente questionava se elas realmente tinham algum benefício ou se tudo não passava de um efeito placebo. E muitos críticos apontaram que alguns casos milagrosos, que envolviam processos de cura da alma, não tinham nenhum embasamento científico e na maioria das vezes não passavam de fraudes. Até porque você nunca vai ver um médico receitando um tratamento ritualístico para curar algum tipo de doença grave, né? Mas como essa prática acabou ganhando muita força em eventos religiosos, algumas pessoas pararam de buscar os tratamentos médicos convencionais e acabaram confiando só na fé de que esses procedimentos realmente funcionam. E é claro que muita gente acabou sendo prejudicada por isso, né? Mas mesmo assim, essas crenças de curas milagrosas viraram um movimento tão grande que elas acabaram se transformando em um movimento anti-ciência. Eu lembro até que na época da pandemia, teve um caso de um pastor chamado Valdemiro Santiago, que estava vendendo um feijão mágico que ele prometia curar casos graves de Covid-19. E ele vendia esse feijão por até R$ 1.000, para você ver como é absurdo. É claro que nem todos os casos dessa cura da alma envolvem algo criminoso a esse ponto, mas isso é um exemplo de como às vezes ela acaba se tornando até uma forma de manipulação para tentar buscar um lucro fácil. Então, basicamente, a cura da alma é, antes de tudo, uma crença que está muito voltada ao bem-estar do corpo, da mente e do espírito. E eu acho que quando ela é usada como uma forma de você encontrar um certo conforto na sua vida, ela pode ser até algo muito benéfico. Mas a partir do momento que a cura da alma é usada como uma forma de substituir os tratamentos médicos convencionais, aí eu já acho que ela acaba virando algo meio perigoso. Eu tive que procurar muito no 4chan para conseguir entender o que seriam essas trilhas sonoras de CP. Mas, pelo que eu descobri, isso está relacionado a um álbum chamado Pseudo Scorpion, do artista Zen Jin. Porque supostamente as batidas das músicas desse álbum foram feitas usando partes do áudio de vídeos de CP, que significa Child Porn. E em um vídeo do YouTube que eu encontrei explicando sobre o que tem no álbum, ele fala que a capa tem a foto de uma garotinha asiática olhando para cima e que aparentemente essa foto é de um dos vídeos que ele usou para fazer as músicas. Além disso, o álbum tem 6 músicas e todas elas têm por volta de 11 minutos. É claro que depois que eu descobri isso, eu decidi que não era uma boa ideia tentar descobrir mais alguma informação sobre esse álbum, mas eu encontrei uma postagem no Reddit falando que as músicas desse álbum são consideradas mídias perdidas. Então eu acho que na verdade esse álbum não existe e ele foi mais criado como uma lenda urbana para chocar as pessoas. E eu não posso dizer isso com muita certeza porque eu não tô afim de procurar se ele é real ou não, e eu acho que você também não deveria procurar porque isso é um conteúdo ilegal, né? Mas se ele realmente existe, é melhor que ele continue sendo uma mídia perdida mesmo. Ormus significa Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, que em português significa elementos monoatômicos orbitalmente rearranjados. E geralmente é usado para se referir a algumas substâncias como o ouro monoatômico, que é feito a partir de cristais de sal marinho ou de sal do Himalaia, junto de outros minerais. Mas por mais que o Ormus seja um nome extremamente complicado, a ideia central é que esses minerais têm uma formação especial onde os átomos não estão ligados uns aos outros como nos metais comuns. E isso faz com que eles tenham algumas propriedades físicas e químicas diferentes. Geralmente esse termo aparece muito em alguns contextos de saúde alternativa e espiritualidade. Isso é porque muitas pessoas acreditam que o Ormus tem alguns benefícios como rejuvenescimento, vitalidade, cura de doenças, ampliação da consciência e até que ele pode te dar poderes místicos.
Pelo que eu descobri, o Ormus começou a ganhar popularidade por volta da década de 70 por causa de um fazendeiro chamado David Hudson, porque ele tinha uma fazenda de algodão no Arizona que tinha algumas propriedades incomuns para a agricultura. Isso porque no solo da fazenda dele tinha um pó branco. E quando o David começou a estudar esse pó, ele descobriu que ele desaparecia quando era aquecido e voltava a aparecer quando esfriava. Além disso, quando ele levou o material para ser analisado, os equipamentos de análise simplesmente não conseguiam ver o pó. Era como se ele fosse invisível. Mas ele descobriu que aquele material era algum tipo de metal precioso com uma forma desconhecida, que ele resolveu chamar de Ormus, ou ouro monoatômico. Hoje em dia, o Ormus é vendido como um suplemento mineral caríssimo que promete todos aqueles benefícios que eu falei antes. E como você pode imaginar, a ciência nunca conseguiu validar que o Ormus realmente tem algum benefício, e eles até dizem que é impossível que o ouro fique estável em estado monatômico nas condições que ele é encontrado naquela fazenda. Mas alguns defensores do Ormus acreditam que existe uma grande conspiração por parte dos governos e das indústrias farmacêuticas para suprimir as informações sobre ele. E eles dizem que se o mundo inteiro tivesse acesso ao Ormus, todas as doenças poderiam ser curadas e o mundo poderia viver em harmonia, porque o equilíbrio espiritual das pessoas seria restaurado. Para mim, isso é muito parecido com aquele feijão mágico que o pastor estava vendendo, né? Eu acho que esse pó branco que o David Hudson encontrou na fazenda dele é meio duvidoso. Dream hacking está relacionado tanto à invasão ou à manipulação dos sonhos. E essa é uma teoria que diz que algumas pessoas ou equipamentos conseguem influenciar, controlar ou até alterar os sonhos das pessoas. Se você já assistiu o filme A Origem, você consegue ter uma ideia mais ou menos de como essa manipulação de sonhos pode funcionar. Porque nesse filme, o personagem principal, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, é um especialista em roubar segredos do inconsciente das pessoas enquanto elas dormem. Mas, na verdade, essa ideia de manipular os sonhos já é bem antiga, porque os povos antigos já acreditavam nos poderes dos sonhos há mais de 5.000 anos atrás. Tanto que existem algumas práticas, como o yoga dos sonhos tibetano, que serve como uma forma de você trazer sua consciência para dentro do seu sonho. E muitos filósofos e xamãs exploravam dessas técnicas para terem inspirações. Basicamente é uma forma de sonho lúcido. E algumas dessas pessoas acreditam que, através de algumas técnicas, você consegue hackear seu próprio sonho para garantir que você vai ter um sonho lúcido onde você vai conseguir controlar tudo o que está acontecendo. Existe até um equipamento moderno que alguns pesquisadores desenvolveram através de estudos dos sonhos, que se chama Dormio. E esse dispositivo é uma luva que monitora quando você entra no estágio inicial do sono e ele emite alguns sons específicos para influenciar sobre o que você está sonhando. Mas pelo que eu descobri, pelo menos por enquanto, essa manipulação é bem básica. Ele não consegue manipular completamente a sua mente, mas ele consegue influenciar você a sonhar com árvores, por exemplo. Mas com o avanço da tecnologia, olha que bizarro, algumas pessoas começaram a pensar na ideia de publicidade dentro dos sonhos. Pensa que se hoje em dia a gente já consegue induzir sonhos através de um dispositivo, se a gente levar em consideração que muita gente anda com um celular e tem uma Alexa em casa, esses dispositivos também poderiam ser usados como uma forma de influenciar os seus sonhos sem você nem perceber. Eu, por exemplo, durmo com o celular embaixo do travesseiro praticamente, então eu acho que eu seria um alvo muito fácil para isso. Mas imagina você acordar com a sensação de ter experimentado um produto ou acordar lembrando do nome de alguma marca que você nunca ouviu falar antes. Parece um negócio muito fora da realidade, né? Mas em 2021, um grupo de especialistas alertou que a gente deveria criar políticas rigorosas para impedir que nossos sonhos virem um alvo de manipulação comercial sem o nosso consentimento. Então, existe um medo real por trás de tudo isso. Mas, pelo menos na minha visão, você hackear o sonho de uma pessoa para passar publicidade é extremamente antiético, né? Eu não consigo ver como isso pode realmente acontecer. Mas a ideia de a gente conseguir manipular os sonhos pode ser usada no futuro para talvez acelerar nossa aprendizagem, ajudar a combater vícios e até tratar alguns problemas psicológicos. Imagina que legal seria aprender uma língua nova enquanto você dorme, ou até mesmo estudar para uma prova sem precisar ficar perdendo tempo enquanto você está acordado. Mas como eu falei,
Hoje em dia, a tecnologia não conseguiu chegar a hackear os sonhos a esse ponto. As ferramentas que existem hoje são muito simples, mas quem sabe no futuro próximo, né? Existe uma teoria da conspiração que acredita em uma suposta existência de colônias de escravos em Marte. E essa teoria ganhou muito espaço na internet por causa do apresentador Alex Jones, que eu já devo ter mencionado umas 300 vezes aqui no Iceberg. Basicamente, em 2017, ele trouxe um convidado chamado Robert David Steele, um ex-funcionário da CIA, para o programa dele. E o David disse que existem colônias em Marte compostas por crianças sequestradas que foram enviadas para o espaço em uma jornada de 20 anos. Já dá para entender porque que ele é ex-funcionário da CIA, né? E chegando lá, em Marte, essas crianças foram obrigadas a trabalhar como escravos nessas supostas colônias. Para caso alguma coisa dê muito errado aqui na Terra, essas colônias já vão estar preparadas para receber as elites que quiserem fugir para Marte. Então isso era uma acusação muito grave, porque ela envolvia tráfico infantil, além de criar uma certa desconfiança nas pessoas, porque isso significa que os órgãos de exploração espacial estão escondendo o fato de existirem colônias em Marte. É claro que a NASA negou que existem colônias em Marte e também negou que crianças foram sequestradas e obrigadas a ir para lá, até porque seria extremamente inviável enviar essas crianças para Marte, tanto tecnicamente quanto logisticamente, ainda mais com as tecnologias que a gente tem hoje. Seria muito caro tanto para organizar uma missão para fazer isso, quanto para manter uma colônia em um planeta tão longe. E a NASA confirmou que o único programa de exploração de Marte que existe hoje é feito só com sondas robóticas. Tolkien é real é uma teoria relacionada ao livro O Senhor dos Anéis, que foi escrito por J.R.R. Tolkien. E ela diz que o mito por trás da história, ou até mesmo os personagens e o universo da Terra-média, que foram criados por Tolkien, tem algum tipo de conexão oculta com o mundo real. Isso levou muita gente a acreditar que Tolkien era um guardião dos segredos antigos e que ele registrou as verdades que ele sabia através de um livro de fantasia. A base para essa teoria surgiu justamente pela riqueza dos mapas, dos idiomas e até da complexidade das tramas que Tolkien escreveu. Isso fez muita gente acreditar que tudo que ele falou podia ser algo muito mais além do que só um mundo que ele inventou. Ainda mais pelo fato dele se inspirar em muitas mitologias europeias, e também porque ele fazia muitas conexões com artefatos arqueológicos reais, como por exemplo o Anel de Silvianos, que existiu de verdade e foi uma das grandes inspirações para o Tolkien escrever o livro O Senhor dos Anéis. E é por isso que muita gente acredita que na obra dele, o Tolkien na verdade retratou histórias e eventos reais de povos antigos, que foram disfarçados como fantasias para esconder as verdades do nosso mundo. Algumas pessoas acreditam até mesmo que os elementos de magia, as raças élficas e até as criaturas que aparecem nos livros são registros de eventos ocultos da história da humanidade. Só que não existem evidências que mostram que o Tolkien seria uma espécie de guardião ou mensageiro dos segredos antigos. O que a gente sabe é que ele se inspirava muito em culturas reais e até mesmo em eventos e artefatos históricos. E ele conseguia transformar tudo isso em uma obra extremamente criativa, que até hoje é uma das obras mais influentes que existem. Que apesar dela ser tão influente assim, eu tenho uma confissão para fazer. Não me julguem, tá? Eu nunca assisti nenhum filme da saga do Senhor dos Anéis. Eu sei que todo mundo fala que é incrível, mas nenhum filme ou livro que tenha essa pegada medieval conseguiu me prender até hoje. Pra você ter uma ideia, eu não consegui nem assistir Game of Thrones, que é até muito louco, porque eu lembro que no auge da série, todo mundo só falava de Game of Thrones. Então eu tava muito por fora. Se você der um zoom aqui no meu vídeo, bem aqui ó, você vai ver que tem um box de livro do Game of Thrones ali na minha estante. Que não é meu, tá? Só acabou ficando ali, porque é onde a gente guarda os livros aqui em casa. Aí acabou ficando como decoração. Mas eu acho que qualquer dia desses eu vou tentar assistir todos os filmes do Senhor dos Anéis, pelo menos. Porque eu preciso entender como ele virou um filme tão influente, né? A ponto das pessoas acharem que tudo que o Tolkien escreveu realmente existiu de verdade. A ideia de existir vida no Sol pode parecer bem absurda, mas ao longo da história surgiram algumas teorias de que a vida no Sol seria possível. Isso porque existem alguns processos nucleares no Sol que poderiam gerar reações capazes de criar formas de vida totalmente diferentes das que a gente conhece aqui na Terra, porque o Sol produz energia por meio de fusão nuclear, onde os núcleos de hidrogênio se unem para formar hélio, que libera uma quantidade gigante de energia. E algumas teorias dizem que esses processos nucleares do Sol poderiam
em certas condições, levar à formação de alguma forma de vida. Talvez até a formação de algumas entidades energéticas ou organismos baseados em reações que não dependam de carbono e água. Mas o consenso científico é que seria impossível produzir qualquer forma de vida através dessas reações no Sol. Até porque elas não produzem moléculas orgânicas complexas, o que é muito diferente do que aconteceu aqui na Terra, onde as primeiras formas de vida surgiram por causa de vários processos químicos complexos que criaram a primeira sopa primordial. Mas isso só aconteceu por causa que na Terra já existiam moléculas orgânicas, água líquida e porque o planeta chegou em uma temperatura adequada para isso acontecer. Além de que a Terra tem um ambiente protegido contra as radiações destrutivas do Sol. Então, por mais que existam teorias que sugerem que as reações nucleares do Sol poderiam gerar uma forma de vida energética, a ciência mostra que os elementos e as reações do Sol só conseguem formar átomos simples, que não conseguem ser complexos o suficientes para criar qualquer forma de vida. E se a gente levar em consideração a possibilidade de existir vida no Sol, a gente deveria levar em consideração a possibilidade de existir vida dentro de um reator de fusão nuclear, que também é muito absurdo, né? Mas um reator de fusão nuclear é basicamente um mini-sol, porque o processo que ele faz para gerar energia é o mesmo que acontece no Sol. A única diferença é que o Sol faz os processos de fusão naturalmente, enquanto aqui na Terra a gente precisa simular as condições necessárias para criar esses processos de fusão. E até hoje, a gente nunca ouviu falar que um reator conseguiu criar alguma forma de vida. Então, tudo aponta para essa teoria ser extremamente improvável. E esse é o fim da segunda parte da sexta camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Antes de acabar, eu quero deixar um agradecimento especial para você que assistiu o vídeo aqui até o final, e eu também quero agradecer aos membros do canal que estão me apoiando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e até o próximo. Tchau!